Alguém se lembra da mensagem que eu preguei domingo no culto da virada, que foi uma mensagem profética de Deus? Muitos não estiveram aqui, ou melhor, poucos dos que estão não estiveram aqui, mas não sei se vocês estão lembrados que Deus colocou no nosso coração para declarar o ano de 2017, o que é que seria na nossa vida. Os sonhos de Deus, vivermos os sonhos de Deus, vivermos os planos de Deus, vivermos os projetos de Deus, vivermos os pensamentos de Deus. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida, Deus tem sonhos para a sua vida, e você precisa conhecer os planos de Deus. Como é que você vai elaborar algum plano se você não conhece? Como é que você vai pensar como Deus pensa se você não conhece os pensamentos de Deus? Então nós precisamos estar alerta com as palavras que serão ministradas, porque durante todo o ano Deus vai estar ministrando na nossa vida a revelação dos seus planos, o seu propósito vai estar sendo revelado para mim e para você, e não perca essa oportunidade. Tem pessoas que ficam aí com a cabeça no mundo da lua, tem pessoas que as pessoas recebem uma palavra profética, pastor, e parece que nada acontece na vida dela. Não, é mais uma palavra, não, meu querido. A palavra de Deus nunca será mais uma palavra. Ela é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que faz maravilhas. Nós temos falado aqui o que Deus coloca no nosso coração. Todas as vezes que Deus quer realizar um milagre, primeiro Ele fala. Então eu preciso estar atento e segurar a palavra de Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. A Bíblia fala de dois irmãos, gerados pelo mesmo Pai, recebendo os mesmos princípios, conhecendo o mesmo Deus, sendo ministrado da mesma forma. Um abriu mão da sua herança, melhor, da porção dobrada da sua herança. Sabe por quê? Porque não valorizou as coisas de Deus. Por não ter valorizado as coisas de Deus, ele perdeu e trocou pelo quê? Pelo coisas naturais, que foi um prato de lentilha. Você pensa que essa história só aconteceu lá atrás, que não acontece hoje? Muitos que têm recebido instruções divinas têm trocado a porção dobrada da sua herança, daquilo que Deus tem porção dobrada, claro que Deus tem porção dobrada, mas tem priorizado outras coisas na vida. E quando isso acontece, não sonhamos os sonhos de Deus, não vivemos o que Deus tem para a vida da gente. Então nós precisamos ficar atento, alerta e valorizar as coisas divinas, priorizar as coisas divinas na nossa vida. Deus e os seus planos é número 1 e ponto final. Se Deus tem um chamado na sua vida, meu querido, não abra mão desse chamado de Deus. Deus tem um plano na sua vida, não abra mão. Eu posso dizer a você, eu garanto a você, não tem ninguém nesta terra que Deus não tem um plano. Não é só nessa igreja não, todos. Agora, como é que eu vou viver meus dias? Eu vou viver meus dias apartado dos planos de Deus? Ou vou viver meus dias procurando conhecer os planos de Deus para vivermos os pensamentos de Deus? Foi isso que nós falamos no culto da virada. Deus tem pensamentos e Ele faz questão de revelar os seus pensamentos para a gente. Os meus pensamentos, diz Ele lá em Isaías 55, não são os vossos pensamentos. Para que Deus disse isso? Deus disse isso para que nós possamos priorizar o pensamento dEle na nossa vida, para que nós possamos conhecer os pensamentos dEle na nossa vida. Porque se eu conheço, eu pratico. Se eu pratico, eu vou viver os benefícios da minha prática. Se não for assim, eu não vou viver. E Deus vai continuar falando durante este ano sobre o que Ele tem para a vida da gente. Eu trouxe um personagem nessa manhã, um personagem bem interessante, um personagem que vai talvez confrontar você.
Um personagem que talvez vai fazer você, será que é assim? Será que Deus vai me tratar desse jeito? Não sei. Mas Deus tratou ele, José. José era o sonhador dos sonhos de Deus. Priscila, por favor, eu achei bem legal essa última letra que nós cantamos aqui, do Caio, a última letra. Coloca aqui para mim, minha filha. Você pensa que não, mas é uma realidade o que nós ouvimos aqui. E nós iremos ver isso na Bíblia, a história de José. Um homem que sonha os sonhos de Deus. É fácil sonhar os sonhos de Deus? É não, meu querido. Não é fácil não sonhar os sonhos de Deus. Mas é gratificante, é. É maravilhoso, é. É bom, é. Se Paulo pudesse estar aqui, se Deus permitisse que o espírito de Paulo viesse aqui, você ia dizer para ele, Paulo, tu se lascou, Paulo. Cara, pedejaram você, lançaram você em prisão, você teve naufrágio, você teve toda a diversidade de vida. E aí, Paulo? Ele ia dizer o quê? O que ele disse. O morrer é o quê? É lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Imagina a vida que Paulo está tendo. Nós cantamos aqui. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Se você não cantou, deveria cantar. Se você não está vivendo isso, deveria viver, porque isso é bíblico. Temos um chamado e não podemos nos calar. Ei, se tu se calar, deixa eu dizer um negócio para você. Dê glória a Deus por Deus ter escolhido você. Dê glória a Deus por Deus ter chamado você. Se alegre por Deus ter escolhido você no meio de tantas as pessoas. E não escolheu você porque você é o cara. Porque você é o melhor. Porque você é o mais inteligente. Ele escolheu você, ele me escolheu, como escolheu José, um dos menores. Escolheu para quê? Para não se calar, para cumprir um propósito de Deus. Eu tenho um chamado, jamais eu vou me calar. Isso é algo que eu e você temos que ter líquido e certo no nosso coração. Eu tenho um chamado e o evangelho vou anunciar. Coloca a outra, minha filha. Eu fui escolhido. Isso é bíblico. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus abre mão, não abre, Júnior. O pior é que nós é que abrimos mão de Deus. Por abrirmos mão de Deus, dos planos de Deus, óbvio, eu não vou viver, pastor Talismã, os planos de Deus. Se eu não priorizo Deus, meu Deus, se eu não estabeleço Deus como prioridade na minha vida, eu vou dizer que aquela coisa ou aquela pessoa é mais importante do que Deus. Como é que eu vou viver os sonhos de Deus? Tem um chamado de Deus. Deus me escolheu, eu sei que Deus me escolheu. O que tem de gente aqui com talentos que Deus escolheu, separou, o que é que você está fazendo com o seu talento? Eita, Jesus, orei tanto, estudei tanto para falar. Tudo diferente. O que é que você está fazendo com seus talentos? Enterrando? Acorde. Deus está me usando nesta manhã para despertar você, para amanhã você não ter problema com Deus. Ah, pastor, vai ter problema com Deus? Vai sim. Deixa eu dizer um negócio para você, eu vou dar 2 exemplos aqui. 2 exemplos. 2 homens. Um que viveu em pecado e outro que viveu em santidade. 2 pessoas. Saul foi escolhido por Deus? Foi. Deus escolheu Saul. Honrou a escolha de Deus? Não. Foi o que Deus fez? Rapidinho. Presta atenção. Para você valorizar quem te chama, não se achar que é grande. Rapidinho. Deus tira quem? Saul e entra Davi. Ah, pastor, mas ele estava em pecado. E eu não estou em pecado não, pastor. Eu estou com minha vida santa no altar. Glória a Deus. Amém. Tem que ser assim, porque se a qualquer momento Jesus te chamar, pode não dar tempo. Mas eu quero citar um homem que tinha uma vida santa, como deve ser a sua vida. Elias. Elias era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que fez coisas que muitos de nós não fazemos. Milagres aconteceram através desse homem de Deus.
Mas um dia ele achou que estava cansado. Ele achou que estava sozinho. Ele achou que a obra era grande demais para ele. O quê? Líder de célula? Que coisa chata. Pastor, eu, pastor? Coisa chata. Foi o que Deus fez? Sai Elias e entra Eliseu rapidinho. Nós precisamos valorizar o chamado de Deus. Vamos lá para José. José, o sonhador dos sonhos de Deus. Tem algum José aqui? Diga, eu sou o sonhador dos sonhos de Deus. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 11. Pode deixar essa transparência aí, minha filha. Gênesis 37. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto, Senhor. Aqui, 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aleluia. Contando-me a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tivesse, menino? Menino foi meu. Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quem sonha os sonhos de Deus, preste bem atenção, é amado pelo Pai. Olha o que é que diz o versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Quando eu sonho os sonhos de Deus, é óbvio, eu vou estar atraindo Deus, eu vou estar agradando e satisfazendo o desejo de Deus, eu vou estar fazendo o que Ele gosta, eu vou estar fazendo o que Ele quer, eu vou estar fazendo o que Ele planejou. Como você acha que vai ser o sentimento dele em relação a essas minhas atitudes? Vai me amar, e vai me amar de uma maneira especial. Ah, é? Claro que é. É óbvio que é. Deus é Deus? É. É uma pessoa? É. Tem sentimento? Tem. João é considerado o apóstolo de quê? Do amor. O apóstolo João era considerado o apóstolo do amor. O que é que ele tinha de diferença em relação aos outros, pastor Talismã? Estava tudo lá junto, recebendo a mesma ministração. Mas aqui e ali ele estava, pegava a sua cabeça e deitava no colo de Jesus Cristo. Demonstrando o quê? 2 homens, 2 machos. Amor a Jesus. Considerado, biblicamente, como um apóstolo do amor. Quando eu sonho os sonhos de Deus, Deus me ama de uma maneira sobrenatural, uma maneira especial, uma maneira incomum. Claro que quando eu sonho os sonhos de Deus, eu vou ser odiado e vou ser invejado. Todas as pessoas que sonham os sonhos de Deus, ele é odiado. Ele é invejado, é Bíblia. Não pense você que por sonharmos os sonhos de Deus, todas as pessoas vão aplaudir você. Vai chamar você de louco. Vai chamar você de desajustado. Vai ter inveja do seu chamado. E não vai querer que os sonhos de Deus se realizem na sua vida.
A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 4, diz que vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no. Não te preocupa com isso, não. Se alguém te odeia, continue sonhando os sonhos de Deus. Não abra mão dos sonhos de Deus na sua vida. Não abra mão dos projetos de Deus na sua vida. Não abra mão dos pensamentos de Deus na sua vida. E o versículo 11 diz que, por causa desses sonhos, seus irmãos lhe tinham ciúme. Em outra tradução fala inveja. Vão ter inveja de você. Vão fazer todo o possível para que você não continue sonhando os sonhos de Deus. Deus vem, traz a revelação, traz a palavra para ele, traz a revelação para ele, traz os pensamentos dele, traz os projetos dele através do que? De sonho. Hoje Deus está trazendo para você os seus propósitos através da sua palavra. Continue pegando essa palavra e sonhe alto. Não sonhe pouco, sonhe grande. Se você está sonhando os sonhos de Deus, o que é que Deus disse lá em Isaías 55? Os meus pensamentos não são os vossos. O que é que Deus está dizendo? Seu pensamento é pequeno, Júnior. Deus está dizendo, Samuel, que teus pensamentos é pequeno. Claudio, Deus está dizendo para você, seus pensamentos é pequeno. O meu é alto. O seu pensamento, Claudio, é terreno, é natural, logo é pequeno, logo é limitado. O meu pensamento é lá do alto, logo é divino, logo é grande, logo é limitado. É isso que eu tenho para você. José entendeu isso. 17 anos, um menino, um dos mais novos da sua família, o 11º, tinha irmãos muito mais velhos do que ele. Os mais velhos não compreenderam. Os mais velhos significam os crentes mais antigos. Os mais velhos ouviram instruções mais tempo do que José. Mas José não abriu mão dos sonhos de Deus. Como eu gosto disso. Deus está pouco se lixando com o teu tempo de cristão. Está pouco se lixando, você acabou de se converter. Quer sonhar os sonhos de Deus? Deus vai colocar os pensamentos e os projetos dele no seu coração. Você acabou de se converter, pastor. Eita lá mais. Deus conhece o seu coração. Estou falando aqui com a mãe do Antônio. A senhora, Deus revela para mim o tamanho do seu coração. Um coração bom. A senhora acabou de chegar no ministério. E Deus diz para mim, para dizer para a senhora, que Ele tem sonhos, pensamentos e projetos para a vida da senhora. Nem batizada na igreja evangélica ainda foi. Mas Deus conhece o coração dela. E se a senhora tomar posse dos sonhos de Deus, o que Deus está ministrando e revelando a cada culto para a senhora, Deus vai lhe honrar na terra. Deus vai lhe exaltar na terra. Deus vai ser glorificado na sua vida e através da sua vida. Quem sonha os sonhos de Deus, Samir, enfrenta adversidades. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Tem luta. Pastor, eu não quero uma célula na minha casa, porque na hora que eu abrir uma célula na minha casa, eu vou atrair a ação do diabo na minha vida. É verdade. Não é mentira, não. Eu costumo dizer que, eu já falei até isso, que quando nós sentamos só em banquinho de igreja, nós temos uma foto 2x2 lá no inferno. Aquela fotinho bem pequenininha, né? Ninguém nem vê, não está nem olhando, nem identifica, né, os pontos da pessoa. Mas também tem uma foto 2x2 lá no céu. Mesmo jeito. Aí você resolve servir a Deus. Deus coloca um zoom lá na sua foto. De uma foto 2x2, vira o quê? Um outdoor. Quem passa até correndo vê você.
vai chamar a atenção do inferno. É verdade, vai chamar a atenção do inferno. Mas do jeito que é ampliado lá no inferno, é ampliado no céu. Tu vai chamar a atenção de Deus. Quem é maior, meu querido? Aí você está preocupado com o inferno? Oh, misericórdia, se nós nos preocupássemos com o demônio. Misericórdia, se nós preocupássemos com demônio vai agir contra a tua vida, vai agir, vai se lascar. Ele se levanta contra mim, se levanta. Você não tem nem ideia de como ele se levanta. É todo dia, toda hora, madrugada, de manhã. Mas ele se levanta para quê? O que é que a Bíblia diz? Para ele cair. Ele só vai cair se o quê? Se eu permanecer nos sonhos de Deus. Então, eu vou enfrentar adversidades. Olha aqui, ó. Planejaram matar. Quem foi que planejou matar ele? Os próprios irmãos. O inferno vai tentar matar você. Para quê? Para você não sonhar os sonhos de Deus. Para quê? Você vai ver mais na frente. O que significa um sonhador que não abre mão dos sonhos de Deus? O que é que Deus faz na vida dele? O que é que Deus faz através da vida dele? O que Deus alcança através de um sonhador. Um sonhador. Tentaram matar ele, planejaram matar. Gênesis 37, de 18 a 22. Lançaram ele numa cova. Vão fazer de tudo, ei! Muitas vezes é dentro da própria casa. É dentro da própria família. Você tem um grande sonho, chega um irmão e diz, não é bem assim. Chega o pai e diz, que história é essa, meu filho? Cuidado. Fica atento. Deus já está revelando para você, Deus já está mostrando para você. Vai ter adversidade, você vai ser odiado, você vai ser invejado. Vão tentar matar você, vão tentar lançar você numa cova. Vão tentar escravizar você, que ele foi vendido como escravo, olha só. Pensou se esse espírito de José fosse o espírito de todo crente, hein? Eu não ouvia o que eu ouço. Tenho vontade, às vezes, de fazer um cajado de ferro. Porque só a graça. Deus a cada dia tem revelado coisas extraordinárias aqui, coisas grandes aqui, para sonharmos sonhos de Deus. Mas deixa eu dizer algo extraordinário. Pastor, o Senhor está me estimulando. Eu não tem nada a ver comigo, é com o Espírito Santo. O Senhor está sendo um instrumento de Deus para me estimular a ser odiado, a ser invejado, a passar por adversidades. Quem disse a você que nós não passaremos por adversidade? Me mostra na Bíblia Jesus dizendo que você não passaria por adversidade? Me mostra na Bíblia. Meu querido, antes da glória, Jesus, antes da glória veio o quê? A cruz. Antes da glória veio aquele caminho na via dolorosa, que só em você passar por lá, você já sente uma emoção muito forte. Isso 2000 anos atrás. Na adversidade, deixa eu dizer a você, meu querido, pastor Talismã, você me conhece, como outros aqui também me conhecem, mas quem já me viu angustiado em adversidade, queria que minha mulher estivesse aqui. Eu sou super crente? Não. O meu negócio é que eu confio em Deus 100%. Eu dependo dele 100%. Eu creio na Bíblia 100%. E eu não me angustio, Júnior. Na hora que eu quero começar a ficar nervoso, estressado, ansioso, joelho no chão, busco a presença de Deus, sou renovado, sinto a presença dEle, a glória dEle. Ele não me deixa, nunca me deixou sucumbir um momento, dos momentos mais difíceis na vida. E eu creio nesse Deus que eu sirvo, que Ele jamais me deixará sucumbir em qualquer adversidade. Por quê? Porque Ele está comigo. Na adversidade, Deus está com os que sonham os seus sonhos. Aí você tem medo da adversidade, tem medo dos problemas. Pastor, você quer problema? Eu sou doido não, gente. Sou retardado não, claro que eu não quero.
Mas nós vivemos num mundo que jaz do maligno, ele existe, ele vai tentar o tempo todo. Na adversidade, Deus está com os que sonham os sonhos dele. Se você sonha os sonhos de Deus, a adversidade que você enfrentar, Deus se fará notório na sua vida, real na sua vida. Gênesis 39, versículo 2. O Senhor era com José. Isso tem que bastar para a gente. Você que está passando por adversidade, por sonhar os sonhos de Deus. Você que está passando por lutas, por sonhar os sonhos de Deus. Alegre o seu coração, meu querido. Alegre o seu coração, porque o Senhor é com você. Aleluia. Se eu entendo que o Senhor é comigo, logo o meu coração vai se alegrar. Pastor, como eu sei que o Senhor é comigo, Ele vai te dar sinal. Na adversidade Ele vai te dar sinal. Eu me lembro, pastor Talismã, que naquele desertão que você conhece, que eu passei lá em Recife, em que eu perdi, Samir, tudo que tinha. Eu me lembro, Samir, que eu passava pelo lugar em pensamento, porque Deus tinha dito que não era para pedir nada a ninguém. Em pensamento, eu desejava algo. Eu levei uma mala, porque acreditava que ia vender os terrenos, fazer dinheiro e voltar, e com dinheiro a gente faz dinheiro, ficaria mais fácil. E lá o mar invadiu, coisa e tal, de um mês, passou 2 anos e 3 meses. De um mês que eu ia ficar. Então não tinha R$1 na carteira, meus móveis estavam tudo aqui. Meus sapatos, bons sapatos, estavam tudo aqui na transportadora. Mas, Júnior, um dia eu estava andando lá no shopping, lá em Recife, passei por uma vitrine, e não está meu irmão comigo, não. Ele não estava comigo, não, para chamar a atenção dele. E eu desejei um sapato, que o meu já estava meio estragado, os móveis estavam tudo aqui na transportadora. E eu desejei pensamento. Quando eu desejei em pensamento, chega meu irmão. Olha, sinal de que Deus está com você na adversidade. Preste bem atenção, na adversidade Deus vai sinalizar que Ele é com você. Isso aconteceu com José, aconteceu comigo. Eu desejei um sapato, chega meu irmão, sem mais sem menos. Eu fui comprar um sapato para mim, comprei um para tu, está aqui. E eu não disse nada aí lá, meu irmão, eu tinha acabado de desejar um sapato. Conversa, dá de coitadinho na adversidade. É ruim. Estou passando por luta, chorar. Meu querido, eu chorei. Mas sabe como? Joelhinho no chão. Nunca minha mulher me viu chorando. Nunca minha mãe me viu chorando. Eu chorava tanto, abria o chuveiro, me ajoelhava debaixo do chuveiro, rasgava o coração para Deus, abria o meu coração para Deus, tomava um banho. Quando eu saía, minha mãe dizia assim: meu filho, os seus olhos devem vermelho, caiu shampoo nos seus olhos. De tanto que eu chorava. Mas chorava aos pés de quem? Quem podia resolver. E eu abri a caixa de sapato. Só que eu gosto mais de sapato preto e veio um marrom. Aí eu disse assim para Deus: Senhor, é marrom. O que eu pensei não foi um marrom. Eu pensei um preto. Mas não vou devolver, não. Já ter passado meses e meses. Eu não sabia quando ia sair do deserto. Eu não vou devolver, não. Vou ficar com ele. Mas eu quero um preto. Paula, quando menos espero, chega meu irmão. Rapaz, eu comprei um marrom para mim, comprei um marrom para tu. Aí eu vi que eu precisava de um preto. Aí eu comprei um preto para mim, comprei um preto para tu. Aleluia. Deus vai sinalizar. Ele vai sinalizar. Deus sinalizou o primeiro sinal que Deus era com José. Pastor, Deus é comigo, mas eu não vejo Deus. Vai ver, Ele vai dar sinal para você que essa adversidade faz parte dos planos de Deus para você sonhar os sonhos de Deus. Versículo 14 a versículo 20. Olha só.
chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe meu marido, e este hebreu, para insultar-me, e veio para mim, para deitar comigo. A diversidade. Era uma diversidade. Mas olha o que a Bíblia diz. Que ele recebe essa mentira da mulher de Potifar, lança ele no cárcere. O senhor de José, versículo 20, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. Prisão, a diversidade. O que é que diz o versículo 21? E o Senhor, porém, era com qualquer lugar que você for. A prisão é grande. Eita, lamas, canta, lamas. Tem pessoas aqui que têm prisão emocional. As emoções estão presas. Deus te trouxe nesta manhã para dizer: meu filho, quer sair dessa prisão? Sonhe os meus sonhos. Eu vou estar com você nessa prisão. E o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, olha sinal de Deus. Cara preso, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com José, o que ele fazia, até no deserto o homem de Deus prospera. Até no deserto. Pastor, eu estou com o meu casamento aí na maior bagunça, estou vivendo a maior adversidade, eu resolvi sonhar os sonhos de Deus. Deus vai colocar pessoas com casamento destruído para você ser um instrumento na mão de Deus para restaurar casamentos. Nesse desertão, eu orava, me chamavam para pregar, eu ia pregar. Sabe o que é que mais eu pregava, Samir? Prosperidade financeira. Sem R$1 na carteira. Meu irmão César, Samuel conhece, chegou e disse assim para mim, Marcelo também conhece, chegou para mim e disse assim: quem te vê pregando, não acredita a vida que tu tem. Outro chegou para mim e disse assim, o invejoso: pregar prosperidade, sem viver prosperidade, isso é mentira. Aí eu digo: você está enganado. Pregar prosperidade, sem viver prosperidade, isso é fé. Eu não pregava porque eu estava vivendo. Eu pregava porque acreditava na palavra de Deus. Eu pregava porque eu acreditava nos sonhos de Deus. Eu estava ali vivendo os sonhos de Deus na minha vida. Sinal que os sonhos de Deus iriam cumprir na vida de José. Ele estava na prisão? Estava. Mas ele era próspero na prisão. Ele era uma bênção na prisão. Deus era com ele, prosperava ele na prisão. Na adversidade, Deus abençoa. Veja só, na adversidade, Deus está com os que sonham os sonhos de Deus. Nas adversidades, Deus abençoa os que sonham os sonhos de Deus. 39, versículo 3 e 5. Vindo Potifar, que o Senhor era com ele. As pessoas vão ver Deus na sua vida na adversidade. Aleluia! Na maior luta. As pessoas que estão lá em cima vai ver Deus na sua vida. Na adversidade, Deus está com os que sonham os sonhos de Deus. Nas adversidades, Deus abençoa os que sonham os sonhos de Deus. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa. Onde você chegar, você vai ser cabeça na adversidade. Aleluia! Sinal de Deus. Versículo 21 a versículo 23, que Deus está com você. Acabamos de ler esses versículos. É o segundo sinal de Deus. Nas adversidades, Deus continua exaltando os que sonham os sonhos de Deus. Para de reclamar, rapaz. Para de reclamar.
Ficar reclamando o tempo todo, minha vida, minha vida. Ao invés de ficar reclamando da tua vida, sonha os sonhos de Deus. Esse homem tinha tudo para reclamar. Esse homem tinha tudo para murmurar. E ele não entrou ali na cova porque ele fez alguma coisa ruim. Ele não foi vendido escravo porque ele fez alguma coisa ruim. Ele não foi para o cárcere porque ele fez alguma coisa ruim. Pelo contrário, a vida dele estava certinha, mas ele sonhava os sonhos de Deus. Deus estava o quê? Forjando um novo caráter nele. Para quê? Porque Deus tinha coisas grandes na vida de José. Então, na adversidade, Deus continua exaltando os que sonham os sonhos de Deus. José na prisão, capítulo 40. Ele está lá na prisão, já era cabeça. O carcereiro diz, vai ficar tudo aí por tua conta. E Deus abençoava ele lá na prisão, e ele prosperou lá na prisão. Mas começa aqui a ação direta de Deus. Estava sendo aprovada em cada prova. Em cada prova, os que sonham os sonhos de Deus têm que ser aprovados. E ele era aprovado. Aí o que Deus faz? Vou começar a exaltar você. Vou começar a exaltar mais ainda você. Eu vou fazer com que o seu nome seja conhecido além deste quadradinho aqui, além deste lugar que você vive. E ele vai ter um relacionamento, um encontro com dois presos. A história que nós conhecemos, o copeiro e o padeiro. Cada um teve um sonho. O sonho angustiou muito eles. Era sonho divino, revelação de Deus. E ele foi e contou para José. Aí José o quê? Cheio de Deus. Deus era com ele. Vai e revela o sonho. Ô padeiro, tu vai se lascar. Teu sonho está dizendo isso. Copeiro, tu vai voltar a servir o copo ao rei. Obrigado, Jesus. Vai servir o copo ao rei de novo. Vai ser restituída a tua posição. Aí ele, né? Ei, rapaz, o homem vai estar lá no lado do rei. Então, presta bem atenção aí. O copeiro, quando tu estiver lá em cima, lá com o rei, não esquece de mim não, fala com ele. Diz para ele aí as coisas erradas aí que me lançaram aqui, eu não tive culpa de nada. Dá um jeitinho lá, fala lá com ele. Deixa eu dizer um negócio a você. Eu já falei isso uma vez. Tu já pensou se o copeiro, se Deus permitisse que o copeiro falasse as palavras de José, ele ia chegar lá para o rei e dizer, rei, sabe por que eu estou aqui? Rapaz, tem um cara lá que o Senhor é com ele. Ele revela tudo para ele. O rei não estava passando por nenhum problema. O reinado estava bem, graças a Deus. Ele ia ser o quê? O melhor lavador de copo que existia. Mas Deus não queria que José fosse o melhor lavador de copo. Deus tinha algo grande para José. Qual era o sonho de José? Qual era o sonho de Deus na vida de José? Que ele ia governar. O sonho de Deus era que os irmãos dele iam se curvar diante dele. Ele ia reinar, ele ia governar, ele ia dominar. Era esse o sonho que Deus tinha dado para ele. Se o copeiro fosse lá para o rei, Deus permitisse, ele iria ser o melhor lavador de copo. Mas Deus não tem o melhor lavador de copo para você. Deus tem posição de honra para você. Ou seja, o que Deus tinha para ele não era lavar copo, ser o melhor lavador de copo. Então, na adversidade, Deus continua exaltando, e Deus continua exaltando ele, trazendo a revelação. Para a gente concluir, Deus exalta os que perseveram em sonhar os seus sonhos. Capítulo 41, versículo 37. A história diz que o Faraó, o homem mais poderoso da terra, a nação mais poderosa da terra, um dia foi dormir. Quando ele foi dormir, ele teve 2 sonhos. E os sonhos muito perturbaram o Faraó.
Eu acho engraçado, pastor Talismã. Preste atenção. O que Deus tem para você. Se você sonhar os sonhos de Deus, escuta, é profético isso. Não tem demônio dos infernos. Não tem homem nenhum que frustre os sonhos de Deus, os planos de Deus na sua vida. Deus começa a exaltar José, dá os sonhos para os empregados, os servos do rei. Agora é a vez de Deus tirar José do cárcere. Quem poderia fazer isso? O copeiro? Não, só o rei. Ele tinha cometido um crime, só o rei poderia tirar ele dali. O que é que Deus faz? Faraó, na sua vida abundante e próspera, homem rico em todos os sentidos, tem 2 sonhos que muito perturbam ele, sobre o que Deus ia fazer sobre a terra, sobre a face da terra, sobre o Egito e sobre toda a terra. E os sonhos eram que teria um período de abundância e um período de escassez. E isso perturbou muito o faraó. Aí o faraó vai, chama quem? Os endemoniados, os magos, os encantadores, e diz: olha, eu tive um sonho que muito me perturbou. Revela para mim. É ruim, hein? Aquilo que é teu, o diabo não vai ter poder. Esses sonhos foi Deus quem deu para o faraó. E só Deus ia revelar os seus sonhos. E Deus ia revelar os seus sonhos para quem? Para quem tinha sonhado os sonhos de Deus. Deus não vai revelar os sonhos para quem não sonha os sonhos de Deus. Por isso, meu querido, aproveite esses cursos que vão ter aqui. Sonhe os sonhos de Deus. Deus está trazendo homens, Deus está trazendo cursos para que você sonhe os sonhos de Deus. E quando você sonhar os sonhos de Deus, Deus vai honrar você, Deus vai exaltar você. Chama os magos, chama os encantadores, que já foram sucessos com o rei. Eram homens que serviam o rei por anos, por décadas. O Egito chegou na posição que chegou por causa dos seus magos, dos seus encantadores, dos seus feiticeiros. Mas agora chega um homem de Deus. E quando o homem de Deus chega, os encantadores, os magos, os feiticeiros perdem o poder. Ei! Olha o que Deus está dizendo. Não há nada que impeça o agir de Deus na tua vida. Nada, absolutamente nada. José estava sonhando os sonhos de Deus, não abriu mão dos sonhos de Deus. Deus perturba Faraó, ele chama os homens, não dá para revelar. Aí entrou em cena quem? O copeiro. O copeiro um dia foi servir ao rei, né? Foi servir água ao rei, o vinhozinho ao rei. E o rei estava triste. O rei, por que tu está triste, rei? Teve um sonho que está muito perturbando aí a minha vida. Você tem um jeito. Rapaz, quando eu fui lá no cárcere, e eu fui porque eu errei, né, rei? Eu não cuidei da tua bebida direitinho, eu fui lá. Não foi justamente não, mas aquele homem está lá. E ele tem o Espírito de Deus. E ele revelou os 2 sonhos. E aconteceu exatamente como ele disse. Um homem esquecido, barba, não estava cheiroso, estava sujo, era cárcere. De repente ele se apresenta diante de Faraó. E quando ele se apresenta diante de Faraó, Deus exalta. Versículo 47. Versículo 37 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Quem sonha os sonhos de Deus, Deus exalta. Quem persevera em sonhar os sonhos de Deus, Deus exalta. Acharíamos porventura homem como este? Ei, não tem ninguém igual a você. Não entendeu. Não tem ninguém igual a você, diga amém. Em que é o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: visto que Deus fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha, vamos fazer um paralelo. Faraó aqui representando Deus, Jesus Cristo, o Senhor, os quais Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos deu autoridade e poder sobre todo o reino. Deus nos deu autoridade e poder sobre todo o reino. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Disse mais Faraó a José: vês que te faço, receba aí, no nome de Jesus, para quem sonha os sonhos de Deus. Vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra. Aqui fala do Egito, mas como profeta de Deus eu digo sobre o Brasil. Eis que eu te faço autoridade sobre o Brasil e sobre todas as nações da terra. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-los subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a adversidade? E a luta? Ele foi odiado. Planejaram matá-lo, lançaram numa corva, vendido como escravo. Mas na adversidade, ele viu que Deus estava com ele. Deus evidenciou que estava com ele. Na adversidade, Deus abençoou. Ele evidenciou a bênção do Senhor. Na adversidade, Deus continuou exaltando ele. Demorou, a prova está demorando, pastor. Está demorando, está. Mas continue sonhando os sonhos de Deus. Na adversidade, Deus vai evidenciar a sua presença na sua vida. Não reclame, não murmure, não ache que Deus não está com você. Pastor, a luta está sendo tão grande. Deus vai evidenciar, Deus vai mostrar que Ele é com você na adversidade. Esse momento, escuta só, é passageiro, nesse momento é pedagógico. A Bíblia diz que depois que Deus exalta a José, chegam os irmãos, que estava tendo fome. Deus revelou que teria fome, estava tendo fome, e eles souberam. O pai dele chegou e disse: meus filhos, vão lá no Egito, lá tem comida, vai lá e compra comida. Lá onde tinha um homem que sonhava os sonhos de Deus. Deixa eu trazer uma revelação para você. Quem sonha os sonhos de Deus alimenta pessoas. Quem sonha os sonhos de Deus alimenta famílias. Quem sonha os sonhos de Deus alimenta uma nação inteira. A tua adversidade, minha amada, é pedagógica. Deus está forjando em você um caráter de humildade, de mansidão. Você vai reinar como você vai reinar do jeito que você está. Deus está ensinando você, está treinando você, está capacitando você. Chegam os irmãos de José. Qual era o sonho? Que todos se encurvariam diante dele. Chega 10 irmãos, porque o menor Benjamim ficou. Aí quando chega diante de José, um homem que Deus resolveu revelar os sonhos, um homem que resolveu viver os sonhos de Deus independentemente das adversidades, um homem que não abriu mão de sonhar os sonhos de Deus,
os sonhos de Deus, Deus tinha revelado para ele a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, e Deus tem revelado para a gente continuamente os seus sonhos, a sua palavra, os seus projetos. Nós temos recebido aqui revelação acima de revelação. Se não fossem as palavras que nós tínhamos recebido de Deus aqui, eu já teria sucumbido há muito tempo. Mas eu persevero em sonhar os sonhos de Deus, porque eu já experimentei como funciona e dá resultado. Daqui a pouco, Samir, chega os 10. Os 10 que odiavam ele, porque o pai amava ele. O pai amava ele mais do que os irmãos. O pai tinha feito uma túnica toda especial para ele. Os irmãos invejosos odiavam ele. Os irmãos que pegaram ele e lançaram lá numa cova. Os irmãos que pegaram ele e venderam como escravo. Esses abençoados. Chega a estar lá ele, a autoridade. Realidade de Deus. Cumprimento dos sonhos de Deus. A Bíblia diz que os seus irmãos se ajoelharam diante dele. Ninguém vai frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Este ano, Deus falou no meu coração que é um ano de sonharmos os sonhos de Deus. Não é o ano de sonharmos os nossos sonhos. Os nossos sonhos são pequenos, são terrenos. O sonho de Deus é grande, é divino, é celestial, é muito grande. Então, no nome de Jesus Cristo, faça como José. Tome posse dos sonhos de Deus na sua vida. Não permita que ninguém, mesmo que tenha inveja de vocês, faça você parar de sonhar os sonhos de Deus. Não permita que a adversidade... Pastor, quantos anos jurou? Meu deserto foi 2 anos e 3 meses. Depois eu tive outro deserto na área de saúde. 2 anos. Sabe quantos anos foi o de José? 13. Não dá para perguntar, né? Mas se você pudesse perguntar para José, e aí, José? Valeu a pena? Só em conhecer a história nós sabemos que valeu a pena. O tempo é relativo. O tempo somos nós, pela nossa posição diante de Deus, diante da adversidade, como nós respondemos, diante da nossa maturidade em relação a Deus, como nós respondemos. O que é que Deus tem para a gente? Coisas grandes, para reinar, para governar. Se você quer sonhar os sonhos de Deus, se você quer perseverar em sonhar os sonhos de Deus, viu, seu Samuel? Mesmo nas adversidades, mesmo nas grandes adversidades, não abra mão, meu filho, de sonhar os sonhos de Deus. Não abra mão. Sonhe os sonhos de Deus, independentemente do tamanho da luta. Porque a Bíblia diz que agindo Deus não há quem possa impedir. Eita lá mais. E Deus tem evidenciado na sua vida, seu Samuel, os sonhos de Deus. Fala mais. Deus tem mostrado para você, na adversidade, que Ele é com você, que Ele ama você, que você é especial para Deus. Continue sonhando os sonhos de Deus. Não abra mão da adversidade. Deus tem promessa na tua vida, Deus tem sonhos na tua vida, e ninguém vai frustrar os sonhos de Deus, se você perseverar em sonhar os sonhos de Deus. Não desista de sonhar os sonhos de Deus, e se eu fosse você, eu estaria pegando, Senhor, do jeito que o Senhor está falando para Samuel, toma um posse para a minha vida. Uma vez eu levei um homem para receber uma palavra de Deus, de uma profeta, porque eu conhecia a vida dele, e eu resolvi levar ele para uma profeta. Eu não faço isso, mas o Senhor me direcionou para isso. E a profeta estava falando com ele, e disse assim, meu filho, e o cara era bom em finanças, tinha MBA em finanças, e olha que eu entendi um pouquinho. A mulher botou a mão na cabeça dele e disse assim, meu filho, se você vender batata na feira, eu te abençoo. Não era o que ele fazia, era Deus na vida dele. E naquele momento, pastora Bruna, quando eu vi aquilo ali, eu digo, ô Senhor, eu sei que isso é para ele, mas eu também tomo posse para mim. Então sonhe os sonhos de Deus. Não desista de sonhar os sonhos de Deus. Se você quer perseverar a sonhar os sonhos de Deus,
ou você que não conhece ainda o que Deus tem para você e quer conhecer os pensamentos de Deus, se coloque de pé, porque eu vou orar para você, para que a unção que estava, o poder de Deus que estava sobre a vida de José, esteja sobre a sua vida, e se cumpra o propósito de Deus, como se cumpriu na vida de José. E olha o propósito de Deus na vida de José. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me ter vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós.